eu quero trazer para a nossa reflexão esta noite, para a nossa meditação, baseado nesse período, nesse tempo a qual estamos enfrentando. E é um texto onde se prega muito, se convoca muito a igreja para esse texto que está segundo as Crônicas, no capítulo 7, versículo de número 13 e de número 14. Segundo as Crônicas 7, 13 e 14, para a nossa meditação. Diz assim um texto sagrado: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Meus queridos, esse texto ele encaixa de uma forma grandiosa, é um alerta de Deus para a sua igreja nesses dias a qual estamos enfrentando. E esse texto está trazendo quando Salomão terminou de construir o templo, a casa do Senhor. Diz que a glória do Senhor encheu aquela casa, tomou conta daquela casa, e também terminou de fazer a casa real. E no versículo 11 diz que quando Salomão acabou de fazer a casa do Senhor, a casa do rei, e tudo quanto Salomão tentou fazer na casa do Senhor, e na sua casa prosperamente efetuou. Então o texto diz que o Senhor apareceu para Salomão. O Senhor apareceu para ele de noite. E o Senhor disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Depois de ter construído a casa do Senhor, consagrado a casa ao Senhor, a glória de Deus se encheu, se fez presente naquela casa, e o Senhor agora está falando, aparece para Salomão e diz: eu ouvi a tua oração e eu escolhi este lugar para ser casa de sacrifício. E ele, sabendo, já ordenando, dizendo assim: olha, e se o meu povo, se eu fechar os céus e não houver chuva, se eu der ordem aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar peste entre o meu povo, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus já sabia, meus queridos, e Deus já havia alertado o seu povo, e sempre Deus havia alertado o povo de Israel para que eles não se afastassem da presença de Deus, que eles não voltassem a adorar a outros deuses. E quando olha o texto bíblico, nós vamos ver que Deus, quando o povo de Israel, eles se afastavam da presença de Deus e iam adorar outros deuses, o Senhor punia o povo. Deus mandava punição para o seu povo. E quando Deus faz essa promessa para Salomão, que ele escolheu aquela casa para ser casa de sacrifício, e que ele estava para ouvir a oração que fosse feita naquele lugar, no versículo 15 ele diz assim: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos
a oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. O Senhor está dizendo que os seus ouvidos, a sua atenção estava voltado para aquele tempo, para aquela casa, a oração que fosse feita naquele lugar. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é o 13 e o 14, que o Senhor diz: se eu fechar os céus, porque Deus disse: olha, se o povo se afastar de mim, eu posso fechar os céus e não mandar mais chuva, e vocês não vão ter mais como plantar, como semear, vocês vão passar necessidade. É como dizer assim: eu posso fechar os céus, eu posso fechar as portas. Aí ele diz: eu posso fechar os céus e não houver chuva, eu posso ordenar os gafanhotos que consumam a terra, eu posso enviar no meio de vocês, na lavoura de vocês, na plantação de vocês, gafanhotos que consumam a terra. Eu posso enviar peste entre o meu povo, eu posso permitir doença, peste que venha para o meu povo. Só que aí ele diz: mas se o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se eles reverem os seus erros, os seus pecados, as suas transgressões, e se humilhar, orar, e em vez de buscar outros deuses, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, dos seus erros, dos seus pecados, eu estou pronto, porque eu ouvirei dos céus, e estou pronto para perdoar os seus pecados, e estou pronto para sarar a sua terra. Então, meus queridos, Deus coloca aqui algumas questões para vir fazer milagre no meio do seu povo, para trazer a cura, para sarar a sua terra. E a primeira questão que Deus traz para o seu povo é de: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Eu quero dizer aos meus queridos irmãos, este é um momento da igreja do Senhor se humilhar diante da presença de Deus. É momento de chorarmos diante da presença do Senhor, se humilharmos, reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, reconhecer que muitas vezes não estamos agindo como Deus quer, que por causa de algumas coisas nós temos se afastado de Deus. Às vezes estamos indo até para o templo, mas estamos indo somente para o templo e estamos afastados de Deus. Mas o Senhor está dizendo para nós nesta noite que Deus quer do seu povo humilhação. Deus quer que o seu povo se prostre diante da sua presença, se humilhe. Precisamos se humilhar. É na humilhação, irmãos, que a oração é atendida. É se humilhando, é reconhecendo que somos homens, somos seres humanos falhos, imperfeitos, que precisamos da misericórdia do Senhor. Ao louvor que a irmã Daiane louva ao Senhor, que a igreja gosta, que quando diz: quero ser como criança. Porque muitas vezes nós achamos que crescemos, já somos maduros, já somos adultos espirituais, e parece que não precisamos mais dos cuidados de Deus, parece que não precisamos mais da comunhão de Deus, e se afastamos do Senhor. Só buscamos a Deus quando precisamos, só estamos na oração quando precisamos, quando está acontecendo alguma coisa na nossa vida, na nossa família. E se vestimos de uma capa de religiosos, estamos indo para o templo, não perdemos os cultos, mas estamos afastados realmente da íntima comunhão com Deus. Mas o Senhor está nos dando um remédio, um segredo para a nossa vitória,
Ele está dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, aleluia, Deus quer do seu povo, da sua igreja, Deus quer desta nação humilhação. Se humilhar e reconhecer que somos dependentes da presença de Deus. Meus queridos, quantas vezes nós não tínhamos nada, perecíamos, não tinha recursos financeiros, a igreja do Senhor eram igrejas simples, humildes, mas o Senhor abriu o céu, derramou bênção, abriu portas de emprego, abençoou o seu povo. E parece que em vez da gente agradecer a Deus pelas bênçãos derramadas, bênçãos materiais sobre a sua igreja, em vez de mais buscarmos a Deus, a gente se conforma com essas coisas e procuramos servir a Deus da nossa forma, do nosso meio, da nossa maneira. Mas esta noite Deus está falando para nós através da sua palavra e dizendo que Ele quer de mim e de você humilhação. Se humilharmos diante da presença do Senhor. A Bíblia diz que Deus exalta quando o povo de Deus se humilha diante da sua presença. E quando nós se exaltamos e achamos que não precisamos de Deus, achamos que somos o tal, que somos os poderosos, que temos isso, que temos aquilo, que somos satisfeitos com as coisas materiais dessa terra, aí Deus nos abate. Mas que nesta noite nós viemos se humilharmos diante da presença do Senhor, revermos algumas coisas da nossa vida e pedir perdão ao Senhor e dizer: Senhor, tenha misericórdia de nós, porque reconhecemos nesta noite que precisamos mais do Senhor, que precisamos buscarmos mais a Tua presença. E como foi cantado esta noite, que falte o dinheiro, que falte os amigos, que falte o carro, que falte qualquer coisa, mas o que não venha faltar é a Tua presença. É a presença do Senhor, meus queridos, que está faltando na nossa vida. Ele dá o remédio. O primeiro remédio é o quê? Se humilhar. Não adianta ninguém erguer a cabeça, tem que se humilhar. O segredo, a receita do milagre, da vitória de Deus para as nossas vidas é se humilhar. Humilhar-vos diante da presença do Senhor. Segunda receita, ele diz: orar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, meus queridos, é momento de orarmos. Mas não é momento simplesmente de orarmos e dirigirmos aquela oração rotineira, a qual nós temos costume de fazer. É uma oração de conversa com Deus. É uma hora, é um momento de oração, é uma hora de falarmos e abrirmos o nosso coração e conversar com Deus, dialogar com Ele e ouvir Ele falar conosco. É orar, falar com Deus, falar dos nossos problemas, é entregar a Ele tudo que estamos passando, tudo que estamos vivenciando através da oração. Porque eu sempre falo para os irmãos, a oração, meus queridos, é relacionamento com Deus, é momentos de intimidade com Deus, é momento de dobrarmos os nossos joelhos e conversarmos com Deus, pausamente, conversar, dialogar com Ele e ouvir Ele também falar conosco. Deus está dando a segunda receita para as nossas vidas. É momento de humilharmos e orarmos. É momento de orarmos e buscarmos a presença do Senhor. Ele diz: e buscar a minha face. Aleluia! Precisamos, irmãos, voltar a buscar a face do Senhor. Glória a Jesus. O salmista disse: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor
por muito tempo, por muitos dias, para que eu possa contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Irmãos, não estar mais no tempo de irmos para a igreja ou de termos uma vida religiosa, é tempo de buscarmos a face do Senhor. Há cristão que está sentindo falta, saudade de ir para o templo, para a igreja, mas eu vou ser bem radical. Quantos que muitas vezes a preocupação de ir para o templo, quando vai, meus queridos, não dá o devido valor que é ir ao templo. Tem pessoas que quando vai para o templo, a preocupação dele é de ver qual roupa ele pode ir para o culto, que tipo de penteado. Mas a preocupação de buscar a face do Senhor muitas vezes não está no seu coração, não está no seu projeto de quando vai para o culto. Mas dá para nesses dias a gente entender, meus queridos, que quando a gente deixa o nosso lar e irmos para a direção ao templo, para a igreja, nós estamos indo com o propósito de cultuarmos a Deus, de ir oferecer culto a Deus, de irmos buscar a face do Senhor. É como o salmista disse: eu quero contemplar a formosura do Senhor. Meus queridos, é tempo de buscarmos a face do Senhor. Que Deus, nesse período que estamos enfrentando, possa ter um encontro especial com cada um de nós. E que quando tivermos a oportunidade de retornarmos aos templos, a gente volte para o templo com o coração, com o espírito de verdadeiros adoradores, que vão para a igreja não com o intuito de outro objetivo, mas sim de buscar a face do Senhor, de se jogar na presença de Deus e cultuar Ele, buscar a sua face. A gente sempre comenta que às vezes alguns cristãos saem reclamando de algum culto, dizendo assim: olha, hoje o culto não foi bom. Eu não gostei do culto porque o fulano que cantou, eu não gostei o que fulano que pregou. Irmãos, quando a gente vai para o culto, para o templo, irmãos, a gente vai com o objetivo, com o propósito de buscar a face do Senhor, de oferecer culto a Deus. Não é de perceber quem pregou bem, quem cantou bem, se desafinou, se falou um português correto. Não, nós vamos com o objetivo de invocar a presença do Senhor, de buscar a face de Deus, de contemplar a presença do Senhor. E eu deixar a minha casa e ir para o templo, cultuar a Ele e não sentir a sua presença, era melhor ter ficado em casa. Mas o Senhor está nos dando a receita. Precisamos nos humilhar, orar e buscar a sua face, e se converter dos seus maus caminhos. São dias, são momentos de nos convertermos. Aleluia! É momento de converter os nossos corações. É momento de converter dos nossos maus caminhos. Somos cristãos, mas muitas vezes estamos indo por caminhos que desagradam ao Senhor. Estamos indo por caminhos que têm entristecido o Espírito Santo de Deus. Mas o Senhor está dizendo para Salomão: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, é dias de revermos as nossas vidas. É tempo, irmãos, de olharmos para dentro de nós. Não é tempo de olharmos para a vida de A, de B, de C, não. É tempo de rever os nossos caminhos. É tempo de rever as nossas ações. É tempo de rever as nossas atitudes diante da presença do Senhor. É tempo de converter dos nossos maus caminhos, para que o Senhor venha sarar a nossa terra. Precisamos nos humilhar, orar,
buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos. Às vezes, quando se prega para alguém um ímpio, a gente diz a ele: você precisa se converter. Mas esta noite o Senhor está dizendo para o seu povo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos, precisamos se converter, reconhecer os nossos erros, os nossos pecados, deixar os nossos erros, os nossos maus caminhos, se arrepender dos nossos pecados, se converter dos nossos pecados, das nossas iniquidades, das nossas transgressões. O que Deus quer da sua igreja, do seu povo, nesses dias atuais a qual estamos enfrentando, meus queridos, é uma conversazinha de intimidade, de abrirmos os nossos corações. Não é tempo de rasgarmos as nossas vestes, porque às vezes as pessoas querem rasgar as vestes, rasgar somente o exterior, mas Deus quer que nesses dias nós rasgue a nossa intimidade diante da presença do Senhor, rever os nossos pecados, rever os nossos caminhos diante da sua presença. E como é isso, pastor? É abrir o nosso coração para Deus. É reconhecer os nossos erros e dizer: Senhor, eu errei aqui, Senhor, eu falei aqui, Senhor, eu tenho agido dessa forma e eu sei que o Senhor não se agrada. Senhor, eu tenho feito dessa forma e eu sei que o Senhor tem cobrado de mim, e eu tenho sido desobediente ao Senhor, mas eu quero me humilhar nesta noite diante da tua presença. Eu quero orar, eu quero buscar a tua face, eu me converto dos meus caminhos, dos meus maus caminhos, eu me converto dos meus erros, dos meus pecados, eu me prostro diante da tua presença. Não é se prostrar diante dos homens, mas é se prostrar diante da presença de Deus. Porque os homens só conseguem enxergarmos a gente por fora, o nosso exterior, e muitas vezes por fora o nosso exterior está bonitinho, está perfeito, mas Deus olha para dentro de nós, olha para dentro do nosso coração. Quantas vezes a gente vai para o templo arrumadinho, bonitinho, cheiroso, bem penteadozinho, mas Deus não olha, meus queridos, para o nosso exterior, para as nossas roupas, pelo calçado que a gente está calçando, não. Deus está olhando para dentro do nosso coração. Se você pensa que quando você vai para o templo, Deus está preocupado com que tipo de roupa você está usando, que tipo de calçado, se a roupa que você está indo já faz tanto tempo que você usa aquela roupa, Deus não está preocupado com isso. Alabaxoremeandarabás. Deus está olhando, meus queridos, é para o nosso coração. Deus está olhando para a nossa alma. Aleluia. Que nesses dias nós venhamos nos converter dos nossos maus caminhos, possamos converter dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas iniquidades, dos nossos pecados, rever algumas coisas nas nossas vidas e reconhecer e dizer: Senhor, me perdoe. Senhor, me perdoe. É momento de humilharmos diante da presença do Senhor. É momento de orarmos. É momento de buscarmos a sua face. É momento de converter dos nossos erros. É momento de converter dos nossos pecados. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Meus queridos, nós somos noiva do Cordeiro de Deus. E o Senhor tem um zelo tão grande pela sua igreja. Deus tem um amor tão grande pela sua noiva. E Ele quer mais intimidade com a sua noiva. Ele quer mais seriedade da sua noiva. Ele quer mais compromisso da sua noiva para com Ele. E eu e você somos membros da noiva de Cristo. Somos membros do corpo de Cristo Jesus, que é a igreja, que é a noiva do Cordeiro de Deus, que limpa e que tira o pecado do mundo. Que nesta noite
o Espírito Santo de Deus possa continuar falando conosco, que o Senhor nos desperte pelas madrugadas e que a gente venha se humilhar diante da sua presença, que a gente venha orar, que a gente venha buscar a sua face, que a gente venha confessar os nossos pecados a Ele, se arrepender, se converter dos nossos erros. Aí Ele diz: se isso acontecer, Ele disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o meu povo que se diz que é meu, se eles se humilhar, se eles orarem, se eles buscarem a minha face, se eles se converterem dos seus maus caminhos, então eu, aleluia, glória a Jesus, então eu ouvirei dos céus, aleluia. Deus está dizendo: se o meu povo, que diz que é meu, se eles se humilharem, se eles orarem, buscarem a minha face, se converter dos seus erros, então eu ouvirei dos céus. Aleluia! Deus está prometendo para nós, irmãos, que se a gente agirmos dessa maneira, como Ele está falando através da sua palavra, Ele nos ouvirá do céu. Isaías diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos estão agravados para que não nos possa ouvir. Mas pastor, mas é porque que eu percebo que as minhas orações muitas vezes Deus não está respondendo? Porque que eu percebo que muitas vezes a mão de Deus está fechada para a minha vida? O profeta diz: as nossas transgressões, elas fazem separação entre nós e o nosso Deus, mas a mão de Deus continua estendida, os seus ouvidos continuam abertos. Mas perceba que as nossas iniquidades, as nossas transgressões nos separa da presença de Deus. Mas o Senhor está dizendo através desse texto que se a gente se humilharmos, voltarmos para a sua presença, orarmos, buscar a sua face, se converter dos nossos maus caminhos, Ele nos ouve. Ele nos ouve. Ele nos ouve. O salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Se a gente agirmos dessa maneira, Deus ouve a nossa oração. Ele disse: ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Deus está dizendo: se agirmos desta maneira, Ele ouve as nossas orações lá dos altos céus e perdoa os nossos pecados. Ele perdoa as nossas falhas, Ele perdoa as nossas transgressões, Ele perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. Nós precisamos todos os dias, irmãos, do perdão de Deus. Precisamos perdão dos nossos erros, perdão dos nossos pecados, perdão das nossas falhas. Ele diz: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É promessa de Deus para o seu povo. E o que a nação brasileira está precisando é de cura. A nação brasileira, e por que não dizer todo o mundo,
precisa de cura. Mas nós estamos falando aqui do Brasil. A nossa nação precisa de cura. Mas a nossa nação tem virado as costas para Deus. A nossa nação tem deixado de buscar a presença de Deus. A nossa nação está invocando outros deuses. A nossa nação estão praticando pecado, estão praticando erros, estão ferindo a santidade de Deus, estão blasfemando contra Deus. Mas Deus está deixando a receita para a nação brasileira esta noite. Precisamos se humilhar, precisa orar, buscar a face de Deus e se converter. Se agir desta maneira, Deus está pronto para ouvir as nossas orações, perdoar os nossos pecados, porque Ele é um Deus que perdoa. Só Deus é que pode perdoar. Não há outro que possa perdoar. Não há homem na terra, não há outro ser na face da terra, nem no céu, que possa perdoar os nossos pecados. Só Deus. Só Deus é que pode perdoar os nossos pecados. Ele está pronto para ouvir as nossas orações, perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Que esta noite o Espírito Santo de Deus aplique esta palavra em cada coração e que a gente venha se humilharmos diante da presença do Senhor, para que haja cura, para que o Senhor venha sarar a nossa nação brasileira, para que o Senhor venha sarar o Brasil, para que o Senhor venha sarar o estado do Ceará, e que a gente venha ser uma nação realmente conhecida como a nação do avivamento, que realmente venhamos conhecer uma nação cujo Deus é o Senhor. Meus queridos irmãos, que Deus continue abençoando cada um dos seus filhos, e desde hoje, desde este momento, desde já, eu convoco a igreja do Senhor para domingo a dia 5, atendermos um pedido, um clamor do nosso presidente, do presidente da nossa república. Quando foi que vimos isso? O presidente da nossa república, o presidente do nosso Brasil, pedir para os pastores, pedir para os líderes evangélicos, pedir para a igreja marcarem um jejum e oração em prol da nação. Aonde você viu isso? E o nosso presidente, ele se rende e reconhece que o Brasil precisa de uma intervenção divina e recorre agora para a igreja, para o povo de Deus, e está pedindo em toda a nação que domingo a igreja do Senhor se humilhe diante da presença de Deus e venha jejuar e orar, buscando a presença do Senhor e pedindo pela misericórdia do Senhor, para que o Senhor sare a nossa nação brasileira. Assim, meus queridos, eu convoco a igreja, especialmente a igreja do Camará, todos os nossos irmãos que são membros da nossa igreja, membros e congregados, para domingo a gente realizarmos um jejum, um momento de jejum e oração, para que o Senhor venha sarar a nossa nação. Ore pelo presidente da república, ore pelas nossas autoridades, ore pelo nosso governador, ore pelos deputados, pelos senadores, pelos prefeitos. Vamos orar pelas nossas autoridades. Vamos interceder a Deus pela nossa nação, para que a nossa nação venha ser sarada, porque só Jesus é que pode fazer isso. A gente vai estar orando e jejuando, domingo o dia todo. Convoque a sua família. Lembra do texto de Jonas, quando o Senhor disse para Jonas ir e anunciasse, avisasse aquela cidade de Tarse, de Nínive,
que o Senhor ia destruir. Jonas fugiu, mas o Senhor chamou ele novamente. Ele, pela segunda vez, o Senhor disse: vai lá até a Nínive e anuncia contra ela, diga ela que se ela não se converter, eu vou destruir a cidade. E Jonas agora obedece à ordem de Deus e sai na cidade, apregoando, anunciando e falando que se eles não se arrependessem, Deus ia destruir aquela cidade. E o texto bíblico diz que o rei de Nínive decreta agora de homens, mulheres, meninos e até os animais, ninguém ia comer, mas iam agora fazer um jejum, iam se vestir de pano de saco, iam se lançar sobre a cinza, ato de humilhação, e buscar a Deus, pedir perdão dos seus pecados e voltar para Deus. E Deus não ia destruir. E diz que o rei lança esse decreto para aquele povo, e aquele povo dá ouvido ao pedido, ao decreto do rei, e criança, mulheres, homens e até os seus animais, eles proclamaram o jejum ao Senhor, se vestiam de pano de saco, se lançaram na cinza e rogaram a presença do Senhor, se voltaram para Deus, pediram perdão a Deus dos seus pecados. E a Bíblia diz que Deus mudou a situação de Nínive e não destruiu. E eu creio que se a igreja, se o povo de Deus jejuar, se humilhar, orar, buscar a presença do Senhor, Ele ouve, perdoa o pecado da nação e sara. Então, meus queridos, convoque a sua família, mesmo aqueles que não são evangélicos, convide, fale para ele que precisa-se de um momento de humilhação de toda a nação, para a gente buscarmos a Deus, para que Deus use de misericórdia e repreenda este mal e venha sarar a nossa nação. Amém? Eu deixo este pedido aqui aos nossos irmãos. E amanhã, às 19 horas, a gente vai fazer novamente o culto, porque aí eu quero passar para os irmãos, para estar novamente avisando os irmãos, lembrando aos irmãos, para que domingo a gente passe o dia jejum e oração em prol da nação brasileira. Amém? Eu quero orar com os irmãos. Eu quero orar com você. Vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor. E nessa oração, nós vamos orar pelo pedido de oração, acho que é a irmã Deusirene. Ela de oração, não sei se é sobrinho, se é filho, mas ela falou que tem uma criança de 5 anos que amanheceu com muita febre e pediu oração aqui aos irmãos. Então eu convido toda a igreja para neste momento estarmos orando em nome de Jesus. Pai bendito e santo, neste momento, Pai, estamos diante de Ti. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos permite de estarmos juntos, ó Senhor, e prestarmos esse culto a Ti. Continue abençoando a Tua igreja, continue abençoando o Teu povo, continue guardando o Teu povo debaixo das Tuas mãos poderosas. Pai, eu quero Te pedir em favor desta criança, que esse dia amanheceu com febre, Pai, e essa irmã pede oração em favor desta criança. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós liberamos uma palavra de cura para a vida desta criança. Que todo mal que está causando esta febre na vida desta criança seja repreendida hoje, agora, na autoridade do nome de Jesus. E que a saúde desta criança seja restaurada. Pai, não somente esta criança, mas todos que estão ouvindo este culto, que estão a ouvir esta oração, Pai, se estão acometidos por uma enfermidade, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós liberamos palavra de cura, liberamos palavra de milagre neste momento, Pai, que todo mal seja repreendido.
Que toda enfermidade seja destruída agora, Pai, e que a saúde dos teus filhos seja restaurada no nome de Jesus. Pai, estende as tuas mãos, Senhor, sobre a nação brasileira. Repreenda este mal, Senhor, repreenda esta doença. Meu Deus, não permita que mais pessoas venham ser contaminadas por este vírus. Meu Deus, mas que esta nação esteja guardada, Senhor, debaixo das tuas mãos. Olha com teu olhar de misericórdia para nós, Senhor, porque precisamos da tua infinita misericórdia. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e assim já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.